Bom, sou o Raul, sou o head de Postgres da Power, né? Trabalho há mais de 10 anos, né? Vamos colocar assim. Com TI, com banco, eu acho que é uns 9 anos mais ou menos, e com Open Source há uns 6 ou 7 anos. Acabei me Antes tu especializando em trabalhava em pé, Postgres. né? Que agora tu trabalha com banco, 9 anos. Isso, Ah, exatamente. tá Muito... bom. E nos últimos. Comecei com SQL Server também, né? Tive um períodozinho trabalhando com DB2, DB2LW, e aí depois fui para Open Source. Isso me deu um pouquinho de visão sobre outras tecnologias de banco. Até hoje eu tento sempre ter pelo menos uma tecnologia de comparação. Hoje eu uso o MySQL para isso, né? Então compara muito Postgres e MySQL, como que as coisas são implementadas. E agora estamos aí para esse desafio na Power de começar essa torre de Postgres a colocar não só o produto, mas também explicar um pouco da cultura de open source, né, de implementação, de como fica a manutenção disso tudo. Aí, E agora sim. Valeu, Rafael. Bora, pode terminar. E é isso, agora começar a trabalhar no Power Alerts, trabalhar em implementação de cliente, até porque quando a gente fala de open source é um pouquinho diferente do que a maioria do mercado é acostumado, né? A gente passou muitos anos trabalhando com produtos proprietários, né? Então, esses produtos têm um ciclo de divulgação, um ciclo de treinamento, um ciclo de implementação, um modelo, né? Isso é muito comum. Você tem peculiaridades entre as fabricantes, mas é comum. Então, quando você vai para o open source, muda um pouco esse contexto. Como que surge a ideia, como que ela populariza, como que é lançada, como que ela é mantida, né? E a gente acaba tendo que se acostumar um pouco com isso. Então, o objetivo é que a gente possa ajudar os clientes nesse caminho, né? Nesse percurso, para que ele não tenha surpresas, né? Show. Mas basicamente, quem já está acostumado com o nosso atendimento de SQL, o Postgre vai ser parecido. Vamos ter atendimentos pontuais, vamos ter análise de performance de ambiente, vamos ter migrações para novas versões aí que vão aparecer, e vamos ter os nossos contratos mensais lá de sobreaviso, suporte, monitoramento 24/7. Então, no mesmo molde, mesmo modelo aí das 1000 propostas que a gente já mandou de SQL, vamos estruturar a mesma propostinha de Postgre para atender vocês, mas tecnologia diferente, formas de monitorar diferente. Então, não espere o Power Alert com a florzinha lá da Microsoft, com 3 cliques que a gente faz ficar vermelho, verde e etc. Postgre, a gente vai tentar monitorar da melhor forma que o Postgre tem ali para a gente fazer, da mesma forma que a gente correu atrás durante 2 anos para fazer no SQL, a gente vai estar caindo em cima dessa parte do Postgre agora. Exatamente. Fechado? Então, Raul, aí a galera tem aquela dúvida padrão. Postgre é open source. Massa. Tem um problema, para quem que eu ligo, para quem que eu grito, quem que eu vou no Instagram reclamar se eu não tiver um atendimento, se ninguém resolveu meu banco? Power Tiny. Primeiro. Começa por aqui, você já vai começar bem. Bom, existe uma diferença substancial de outros produtos. Os produtos têm. Você pega Microsoft, Oracle, enfim, todos os produtos, quando eles lançam, eles têm a propriedade do código-fonte. Então você tem a diversificação do serviço. A galera entrega consultoria. Quando precisa mexer em algo no produto, esse algo no produto é remetido para o fabricante. Em produtos open source, isso é distribuído não só a entrega da consultoria, das melhores práticas de uso, mas como também da correção a problemas no produto. Então, a gente vai prestar esse suporte. Caso os clientes tenham algum problema, a gente vai guiar o cliente em toda essa correção. Então, a gente vai identificar o problema, vai fazer reporte, se necessário correção, acompanhar esse processo de correção de bug com a comunidade. Então, esse processo, a parte da correção também é diversificada, tá?
e aí a gente se encarrega disso. Show. Então, a gente estava lá em São Paulo agora conversando. Pra você ter ideia do nível que é isso, a gente consegue, por exemplo, entrar num código-fonte do produto, coisa que nós queremos impossível da gente fazer. Consegue demais. O que a gente tem em produtos proprietários? Você consegue fazer análise até o consumo de uma determinada função, por exemplo. Quando você tem um código-fonte, você consegue ver o que aquela função faz e não só isso. A gente simula o ambiente do cliente para testar variações disso, propor discussões na comunidade de como isso poderia melhorar. A gente já pegou um caso, eu já peguei caso, por exemplo, de que o cliente ele não subia uma réplica, a gente pegou um código-fonte, um pedaço do código-fonte, colocou num binário, fez o build para o cliente para corrigir o problema que ele tinha na réplica. A gente já viu o código-fonte para ver que não tinha um determinado problema porque estava sendo logado e que esse problema não era impactante para ele, além de acompanhar correções de problemas que acontecem. Então, assim, esse passo a passo todo, a gente tem acesso a isso, tem acesso à correção, aos testes e tudo mais. Então, esse pensamento ele muda. Então, a gente chega. O estudo do código-fonte chega a um determinado ponto na carreira do profissional que mexe com produtos open source, dependendo de onde ele está querendo ir, do serviço que ele está querendo prestar, como que a gente faz aqui, que é garantir a disponibilidade do serviço, é necessário o estudo do código-fonte. Então, a gente gasta umas horinhas a mais aí do nosso dia para verificar a implementação. Eu deixei o comentário do Rodrigo aí, que desde quando ele trabalha aqui na PowerTunnel, ele é pirado por tentar descobrir o que tem no código-fonte lá, nas funções da SQL, e aí ele nem tá com inveja de você que no Postgres você tem acesso a isso. A gente consegue explorar mais isso, cara, é muito bom, viu? Não só explorar, testar, né? Isso é... Show. Respondendo a pergunta do Flávio, o Disseu já respondeu ali da parte da SQL, que ele tá devendo um curso aí sem pressão de seu, galera manda hashtag, mas falando aí da parte de Postgres, NoSQL, o foco inicial é consultoria, então vamos ajudar os clientes, vamos fazer calls, explicar o que a gente faz, implementar soluções, e se a gente tiver um tempo, durante esse processo, esse período, podemos sim gravar algum curso para vocês, seja um curso básico grátis ou algum curso mais completo pago. Então, não tem promessa, não tem um planejamento certo de data, mas tá no roadmap aí com esse IF. Porque se a consultoria entrar bombando, tomando topo do tempo do Raul, eu não consigo fazer Raul para e grava treinamento. Beleza? Como todo mundo acaba trabalhando muito com comunidade aqui, a gente vai fazer trabalhos, né, menores de sei lá, live, de algumas palestras. O de curso a gente vai primeiro estabilizar o setor, estabilizar os clientes, aí a gente começa a trabalhar nos treinamentos. Isso aí. Para a parte de BI, a gente está com os planos aí de talvez expandir um pouco mais, né, Rafael? Mas aí quando for chegando a hora, a gente vai vir com um monte de informações para vocês. Raul, ainda sobre Postgres. Beleza, Postgres é de graça, é um banco free, open source, deve ter só banquinho pequeno. Como é que é o uso aí? Quais os maiores bancos Postgres que você já viu, já trabalhou, para dar um pouco mais de segurança aí para a galera? Teve um banco gigante, inclusive, que a gente acabou de migrar de SQL Server para Postgres, no primeiro trabalho do Raul na PowerTunnel, na chegada dele. Fala um pouquinho sobre isso, para tirar esse receio, esse medo da galera. A gente acompanhou uma migração de uma base de 12 teras, né? Eu já trabalhei com clientes com base de 60 tera, mais ou menos, né? Tava crescendo num tamanho razoável. Se você olhar para todos os principais produtos de banco de dados hoje do mercado, tamanho não é mais um problema, galera. Tamanho, escalabilidade, cada um endereça a escalabilidade de uma maneira. Você não pode esperar
que Oracle e SQL Server alcancem tamanhos iguais para workloads iguais, porque eles têm maneiras de resolver seus problemas parecidos, e a mesma coisa com Postgres, a mesma coisa com MySQL, a mesma coisa com outros produtos de armazenamento. Então, mas o problema de tamanho, de escalabilidade, cara, isso aí é algo que já teve num passado muito distante. Hoje, não à toa, são produtos ou que mais crescem ou que já têm ali um pedaço, uma fatia do mercado. Show. Tem aqui uma pergunta sobre PostgreSQL Server, mas eu vou deixar um link aqui de uma live de 2 horas, que eu e o Raul começamos a fazer e algum dia vamos terminar, Sim. comparando o Postgre com o SQL Server. Tem lá 400 views lá no YouTube lá. Dá uma olhada lá, Rodrigo. Mas uma diferença básica é custo, licença. O SQL tem licença, o Postgre não, mas o SQL tem um monte de coisinha plugada, tudo junto nele, prontinha para usar, e aí vai depender, igual o Raul sempre fala, de como é que está a sua necessidade, sua empresa, o que você precisa usar, o que você precisa ter pronto agora, enfim, muita coisa para... Como é que é seu ambiente, como é que é o conhecimento da galera da sua TI, ninguém manja nada de Post, todo mundo é Microsoft SQL. Complicado. Você vai ter um baita custo e trabalho para fazer todo mundo tocar open source, então... Vários dependes aí na porta, certo? Mas uma diferençazinha básica. Se você pegar SQL Server e Oracle, por exemplo, eles têm uma característica. Eles pegaram tudo para resolver para o cliente. O que é tudo? Eles cuidam do SO, eles cuidam da camada de acesso a disco. Esses produtos pegam o servidor e você configura ele para cuidar de tudo. Exemplo, memória. Você vai deixar para o SQL Server o máximo que você puder a memória. O SQL Server vai olhar para CPUs e ele vai administrar, tanto que não é interessante que você coloque outras coisas ali, porque ele vai fazer a gestão de CPU e memória. No caso do Postgres, o pensamento ele já é inverso. O Postgres cuida essencialmente da parte de acesso ao dado. Aquilo que ele pode usar de recursos do sistema operacional, ele utiliza. Então ele usa cache do SO, da parte de I/O, ele usa muito scheduler do Linux, então a gente acaba precisando entender mais da camada de baixo porque o próprio Postgres se utiliza dela. Significa que não vai funcionar? Não, significa que é uma outra maneira, e o desenho do workload ele é diferente porque você tem que colocar essas variáveis no contexto, tá? Mas se você olhar, a gente consegue colocar um bom transacional, um bom análise. Existe uma coisa que é muito parecida entre o SQL Server e o Postgres, é a capacidade de atender ambientes mistos. Um ambiente transacional, um ambiente analítico, você consegue, com diferenças de implementação e de configuração, já atender esses dois workloads com bastante qualidade, tá? Existe um ponto ainda positivo no Postgres, é que tem um outro ponto positivo que eu gosto muito. A extensibilidade dele é muito grande para tudo, desde você trabalhar dentro do próprio Postgres, como para outras ferramentas estenderem o Postgres. Então, o que existe de ferramenta que é derivada do Postgres no mercado é um absurdo. Netezza, Greenplum, produtos como Aurora, enfim, PolarDB, cara, tem muitos, tá? E, em geral, a qualidade deles também é boa pela capacidade de extensão do Postgres. Então, mesmo quando você alcança um teto de configuração, de personalização no Postgres comunidade, você tem um grupo de ferramentas, de forks, e vários deles também open source para poder trabalhar, que é absurdo, tá? Show de bola. O Disseu falou que só de não ter CLR já jogou o post nas cordas, mas depois você mandou aí umas de direita e esquerda que igualou o placar lá, segundo ele. A gente consegue criar extensão nativa com Python, Java. Eita, enfim. aí já deu treta para aí... próximas lives. E nós temos um detalhe, quando você usa CLR, existe aquele problema do scheduler, que o SQL Server meio que precisa e tudo. A gente está usando o scheduler do Linux. Então existe aí uma facilidade de implementação. Não estou dizendo que é para fazer, tá?
mas a gente consegue fazer. E um ponto positivo é como a gente consegue fazer uma distribuição do dado. Você pode usar um Python da vida, ou na base principal, ou na outra base do ambiente, e conseguir fazer um ambiente seguro, bem estável, mesmo usando recursos que, em tese, fogem do tradicional. Show de bola. Raul, mais alguma consideração sobre a nossa nova gestão de Postgres e futuramente Data Open Source? Mas aí é spoiler aí para os próximos meses ou anos da PowerTine. Eu acho que é vital para Power ter um tipo de opção como essa, uma opção confiável, opção gratuita. O produto é gratuito, não significa que ela não tenha custo envolvido, tá, pessoal? Então você vai ter custo de máquina, vai ter custo de implementação. É importante que você tenha... Você pode fazer todo o teu trabalho normal, no teu caso, mas se você tiver um apoio de pessoas que já trabalham o dia todo com isso, vai te poupar um caminho longo, que você descobriria problemas sozinho. A gente está aí batalhando todo o dia inteiro, né, com isso. E o bom do Postgres é que ele vem como carro-chefe de uma filosofia open source. Então a gente vai colocar várias extensões, a gente vai colocar vários outros produtos e todos eles dentro de uma torre open source dentro da empresa, que vai ser empoderada aí pelo Postgres, tá? E só para fazer um detalhezinho aqui pro Leandro, o scheduler que eu falo é o scheduler de processos de threads, tá? Não é o agendador de tarefas, não. Crontab-L. Sacanagem.